Olá, como vocês estão? Meus amigos e minhas amigas, eu vou hoje gravar esse vídeo. Eu quero falar de algo muito importante. Às vezes, sim, muita gente tem buscado conhecimento, até mesmo pessoas cristãs, tá bom? Ou alguém assim que não é aquele crente prático, mas procura então entender algumas coisas na luz da profecia, porque a gente ouve as pessoas, como essas pessoas estão assim como ping-pong, vai pra lá, vai pra cá, com mesa de ping-pong, sabe? Vai com uma bolinha da mesa de ping-pong, vai pra lá, vai pra cá e não sabe o que está acontecendo. Às vezes a mídia, às vezes o governo, né? A gente viu aí esses últimos 2 anos, ninguém sabe dar uma orientação. Às vezes tem uma, as pessoas ficam assim pensando, imagina bem nesses últimos 2 anos, né? Nessa época aí da picadinha da abelha, né? Via lá o pessoal das Organizações Unidas, né? A OMS falando toda aquela situação toda. O governo ele não sabe. E os governos, né, internacionais, no caso que vamos falar o Brasil, o governo federal, as autoridades, né, as autoridades federais não sabia como orientar. O governo federal falava uma, a outra falava outra. Os governos estaduais faziam assim, os governos municipais faziam assado. Aquela situação toda. E muita gente ficava assim: o que está acontecendo? Então, com o tempo, as pessoas começou a se achar tem algo estranho. Tem algo estranho. O que está acontecendo? Então, a gente vê muito assim na rede as pessoas falando do globalismo. Né? Isso uns anos. Gente, o que nós estamos vivenciando parece que esse filme de ficção científica. Né? Tá tendo um vídeo aí na internet aí de um cão robô passando lá em. Nós não estamos vendo a mídia mostrando, mas lá em na China tem uma cidade lá, acho que é Xangai, acho que é Xangai, mas eu acho que é. O povo tá preso dentro, acho que é isso mesmo, uma grande. Estão presos dentro dos prédios, o povo só. Sabe aquele negócio do pessoal que ficava batendo panela? Lá tá assim. E um cão robô passando, sabe? Falando, as pessoas ficarem em casa, para esquecer de ficção científica. É, tem coisas que se a gente pegar 20, 30, 40 anos atrás, que se a gente falar assim, naquele tempo era ficção científica. Nesses tempos atuais, se a gente falava o que eles falavam lá atrás e que está sendo realidade hoje, se fosse hoje eles falavam que seria fake news. Sabe, gente? Então, eu vou tentar esclarecer umas coisas aqui na luz da Bíblia, tá? Hoje, quando se fala de globalismo, de globalização, a gente sabe que o poder tem síndico, tá, gente? Não é eu que falo isso, não. É um ex-primeiro-ministro britânico da rainha Vitoriana, 100 anos atrás, 120 anos atrás, que falou isso. O poder tem síndico, tá? Então, para a gente entender esse sistema complexo que nós estamos vivendo hoje, se nós olhar para o mundo normal, a nível de religião é um mundo complexo. Hoje se fala muito de governo global, então a gente vai para as redes, a gente vê muitos vídeos, né, de pessoas tentando esclarecer. Mesmo céticos também estão sim meio alerta que está acontecendo. Outros que seguiam, não vou seguir o governo, não estão entendendo, né? Em quem confiar, em quem se acreditar, quem está certo, quem está errado, né? Então, gente, isso, sabe? Isso começou lá atrás num homem chamado Nirod. A Bíblia fala sobre Nirod. Nirod foi neto de Noé. Não, ele era bisneto de Noé e neto de Sem, que era filho de Noé, semita, que era o Sem pai dos semitas, né? São esse povo aí é, do Oriente Médio, né? Que fala línguas semitas, né? O judaísmo, o aramaico, o árabe, né? São povos semitas. Então, Nirod que fundou o primeiro império do mundo, tá? Nirod fundou
a cidade de Nínive, né, Nínive, está no sul, tá no norte do Iraque. Né? Foi a primeira capital imperial do mundo, né? Nínive. É, o capital do Império da Síria. E foi ele que fundou a Babilônia. Né? O que veio se tornar a Babilônia? Ele que fundou a Torre de Babel, né? Na terra de Sinar. Né? A primeira forma enquanto a ordem era povoar e encher a terra, palavra de Deus, eles não, vamos edificar, eles já queriam edificar cidades. Tá? É coisa, então, edificar cidades. Então, quando a gente começa a estudar o sistema que eu vou falar aqui, então então o Nirod que criou o primeiro sistema império do mundo e criou um sistema globalista. A primeira pessoa que tentou criar um sistema globalista foi Nirod, tá? Sempre Satanás por trás disso, tá bom? Nirod criou todo o sistema, não só político, mas também religioso do mundo. E foi a primeira pessoa que veio com a visão de globalismo e se pôs contra a palavra de Deus. Porque a ordem de Deus era encher e povoar a terra. Ele já queria edificar cidade. Não vamos edificar uma cidade, edificamos uma torre, chegamos até o céu. Do homem se igualar a Deus, né? Nesse contexto. Foi com essas palavras que Satanás enganou Eva, enganou o ser humano. Ah, pode comer do fruto, né? Que você não vai morrer, você vai ser como Deus. Deus mentiu para você, você vai ser como essa é a mordida, a palavra da serpente. Sempre o veneno, não a língua, mas o veneno da serpente. Então, conta-se uma tradição judaica que Sem liderou um grande. Bom, Babilônia nós sabemos o que aconteceu foi em Babel, né? Porque Babilônia vem de Bel, né? Bel era um deus babilônico, né? Que tem a ver com Babel, né? Babilônia vem de Babel, Torre de Babel. E Bel é um deus babilônico, na terra de Siná, na terra dos caldeus, ali na parte ali do rio Eufrates. Então, a antiga Suméria, né? Depois veio os acadianos, ali teve o povo sumério, e depois veio outra civilização, os acadianos. Grandes cidades, Ur, o próprio Abraão era caldeu, ele saiu de Ur. Então, a tradição conta que Sem, o neto de Noé, liderou um grande exército, derrotou esse império de Nirod, ele foi morto, foi esquartejado. Então aquela corte, aquelas pessoas que estavam por trás dele, o que eles fizeram? Eles foram para outro, eles saíram ali da mágica, onde que tem a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é onde é o Iraque, a antiga Suméria, a antiga Caldeia, onde foi inventada a escrita, né? A cuneiforme, né? Então ali foi muito desenvolvido naquele tempo. Teve grandes impérios, teve o Império da Síria, que foi o primeiro, né, capital, o primeiro império do mundo foi a Síria, que foi fundado por Nirod, e a capital era Nínive, ou Nirur, está no norte do Iraque, aquela região onde é o Iraque, ali na margem do rio Eufrates. Então, ali é Mesopotâmia, o fértil crescente, né? Então, essas pessoas saíram de lá e foram para outra margem, onde é o rio Nilo, e fundaram o Nilo. Ali fundou, já tinha ali uma civilização ali, mas foi esse que desenvolveu toda essa cultura do Egito que nós conhecemos, né? Então, e nós sabemos que todo o sistema oculto do mundo, todos, para quem já leu ou já pesquisou sobre o ocultismo, tudo que é relacionado ao ocultismo, né? A sociedade secreta está ligado ao Egito e não à Mesopotâmia. Engraçado, né? É uma observação. Então, assim, então, se a gente for assim aprofundar essas coisas se veio na medida que os impérios foram evoluindo, né? O Império Babilônio surgiu, tempos mais tarde conquistou o Egito, essas coisas foram mesclando, foi espalhando pelo mundo.
né? A cultura egípcia chegou até a cidade Ugarit, ali na Palestina, ali onde é a antiga Canaã, e a cultura ugarítica foi o berço dos fenícios, e os fenícios espalharam todo aquele sistema egípcio para o mundo. Como foi esse sistema religioso? Porque todo o misticismo egípcio, de onde vem o ocultismo da sociedade secreta, as suas ritualísticas, dessa situação foi de Nirod, porque Nirod ele foi esquartejado, entendeu? Ele foi esquartejado e diz que a sua mãe chamava da Semírites. Semírites. Semírites, ela diz que começa, é uma lenda, né? Que juntou o corpo dele e como não, aí só que não encontrou o órgão genital. Engraçado, né? Porque quando a gente estuda. Aí tem uma lenda que o seu filho Tamuz, né? E ela diz que Tamuz tinha que Tamuz era o Nirod ressuscitado. Mais ou menos assim. Quando a gente olha para o Egito, a gente encontra o como fala, não é o folclore, mas a mitologia egípcia, que é baseado nisso. É a Ísis, Horus e Osíris, né? A deusa Ísis, que é a deusa da vida e da morte, e conta-se dentro da tradição egípcia que o deus Sete, né, pegou o deus Osíris, matou ele, esquartejou ele e espalhou o corpo dele. Aí a deusa Ísis, a tradição egípcia, né, foi lá, pegou o corpo dele, desculpa, conseguiu encontrar o corpo dele, as partes do corpo, costurou e ele ressuscitou. Só que não encontrou o órgão genital dele, o órgão fálico, que é o pênis. E o que que acontece? Como ele estava sem o órgão genital, ele estava sem sua viralidade, né? Sua viralidade, seu lado viril, masculino. Então ele teve que ir para o submundo. E o seu filho Horus reinou no seu lugar, que é o símbolo do deus Falcão, né? Então, todo esse sistema do dia 20. Então, o que que acontece? E toda a cultura egípcia é baseada nisso. Você pode ver que tem no Egito a coisa principal que tem lá é um obelisco, né? O obelisco tem dois símbolos, ao mesmo tempo que ele é um membro fálico, né? Um pênis ereto, vamos dizer assim. Um pênis ereto, um órgão genital masculino ereto. Mas ele simboliza também o sol. O sol. E ali teve aquele processo das pirâmides, né? Todo um sistema que eu não vou, uma outra hora eu vou falar sobre, eu vou explicar sobre essas coisas. Então é dali que saiu todo o sistema religioso do mundo saiu ali, que através desse sistema todo, então a deusa a Semíris tomou o nome de Ísis, Estar também. Então essa cultura influenciou a Canaã, aquela região ali onde aquela cidade tinha várias cidades-estados. A gente vê até a Bíblia quando manda Josué entrar ali, toma Jericó e vai tomando aquela cidade. Então as cidades elas eram estados, cidades-estados, tinham seu próprio governo. E uma delas ela era o Garite. O Ugarit foi uma grande cultura, tá? Então foi em Ugarit que fundou o alfabeto semítico, não, o alfabeto fenício. E é do alfabeto fenício que surgiu o alfabeto moderno que nós temos hoje, né? Que influenciou o grego e por aí vai. Então, é, é, então, e foi o povo os fenícios que eram hábeis navegadores, eles que desenvolveram toda a cultura do Mediterrâneo, né? Uma outra hora eu vou explicar sobre eu vou trazer um estudo mais aprofundado sobre isso. Então, assim, então os impérios saíram dali. Então você pode ver o primeiro império foi a Síria, o Egito também aparece como um império também,
né? Você pode ver que a história do Egito virou um grande império. Então, até que. E os filisteus também saiu da outra parte do mar. Né? Então, mas uma coisa que ninguém percebe, que a nível de império mundial foi a Síria. Surge o Império Babilônio. Né? Babel, aí veio, naquele lugar foi fundado Babilônia. Aí aparece a figura de Nabucodonosor, os Médatos, aí o Nabucodonosor toma a Síria, né, cerca Nínive e nasce o Império Babilônico, que depois os persas. Né? E só que em seguida aí, o Império Babilônico, quando ele cresce, ele absolve o Império da Síria ao norte e o Império do Egito ao sul. Né? E aí logo depois disso ele é conquistado pelo Império Persa, depois ele aí o Império Persa é conquistado pelo Império Grego, pelo Império Romano e vem até os nossos dias atuais e que isso veio absorvendo a sua cultura, a sua religião. Se nós pegar, por exemplo, está falando de mitologia, a mitologia grega ela vem da mitologia egípcia. Né? Você pega aqueles deuses egípcios ali, os deuses da mitologia grega saiu de lá. E a mitologia romana saiu de lá também, embora que comece com o uso etrusco, mas na Itália, é, mas os deuses do Império Romano eram os mesmos deuses gregos, que a gente chama de cultura grego-romana. O que é a cultura grego-romana? Foi a fusão da cultura grega com a cultura persa. Né? É mais ou menos isso. Então, assim, porque a cultura persa, o persa tinha oh meu Deus, como chama? Eles tinham o próprio sistema, tinha a própria. O que eu chamo, acho que é. Esqueci o nome que da religião, mas tinha a própria religião deles. Oh meu Deus do céu. Fugiu aqui da minha cabeça aqui. Era uma religião mais assim, ligada ao mitraísmo. Eu acho que é. Fugiu que era uma religião ligada mais à deusa Mitra. Tá? A deusa Mitra. E. Se vir na minha cabeça, tá na minha cabeça, mas uma das deusas lá era a deusa Mitra. Né? Fugiu da minha cabeça aqui. Então a cultura grega, né, os deuses gregos, quando junta com a cultura persa, só que o persa também absorveu coisas desses impérios, fundiu. Então, mas muitas elites egípcias que assumiram pela cultura egípcia, pela cultura grega, né, porque a cultura grega foi toda herdada da influência da cultura egípcia e também da cultura da cultura ugarítica que veio do próprio Egito e a cultura que os etruscos aqui na Península Itália que eles desenvolveram ali foi todo no primórdio foi toda influenciada pelos fenícios. Então, e o que acontece? Aí quando o cristianismo surge, né, ele a gente chama isso de paganismo. Absolveu isso, né? Então, se nós olhar para o contexto de Israel e do judaísmo, Deus fala, não era para adorar os deuses daquelas nações, que são esse mesmo sistema. Né? Eu não vou entrar nessa aqui, uma outra hora eu falo sobre isso. O que acontece? O povo judeu foi assimilando a sua fé, na medida que eles foram afastando de Deus, foi assimilando a esses deuses, a essa cultura. Né? Eles viveram no Egito muito tempo como escravos, trouxeram essas coisas de lá, chegaram à cidade de Canaã, nem todas as cidades foram destruídas, que era para destruir todas, a ordem de Deus era destrói todos. Não, mas algumas cidades não foram destruídas, aquela parte ali de Josué ali, a gente entende aqueles reis que fez eles jurar por Deus que não ia destruir, eles conviveram ali, né? As suas práticas, também quando eles foram para a Babilônia, a elite cultural, a elite religiosa de Judá foi para lá, conviveu muito. Então, assim, o povo israelita conviveu muito com os filisteus, com o povo fenício, né? Com o Império Persa, a gente vê a elite judaica lá também. E o povo judeu foi espalhando. Então,
ela foi porque a fé judaica, que é o berço da fé judaico-cristã, ela, embora fale da cultura, tem uma civilização própria. Ela teve sua própria civilização. Por quê? Então, foi uma civilização que nasceu e que evoluiu com outras civilizações, tendo a sua própria e sendo influenciada e exercendo influência. Certo? Então, assim, na medida que esse império foi crescendo, o povo judeu era um povo muito comercial, tinha, né, um povo que tinha muito, assim, uma capacidade de liderança, de influenciar, né, de exercer uma influência. Então, uma outra hora eu falo desse contexto aqui. Então, com o tempo, embora tinha sua própria cultura, mas foi um povo que uma cultura que tinha tendo sua própria cultura, um povo que tinha sua própria cultura, sua própria identidade, conviveu com várias civilizações, né? Politicamente, religiosas, mas mantendo a sua e muitas vezes absorvendo coisas, mas também exercendo influência, né? Então, e chegou através da fé cristã e influenciou todo o sistema, né? Uma outra hora a gente fala sobre esse contexto aqui. A cultura helenista, como eu te falei, foi a fusão da cultura grega com a cultura persa, a casa de Alexandre o Grande, e, e a cultura helenista e o Império Romano, ele mandava politicamente, mas ele não se impôs religiosa, culturalmente, porque a cultura era grega, continuou sendo grego-romana, e a fé cristã absorveu tudo isso, de quando o cristianismo surge e ele se evolui. Uma outra hora eu vou falar sobre o contexto judaico-cristão, tá? Como surge o cristianismo, tanto do Ocidente como do Oriente, e o próprio Império Romano, o Islã e o seu avanço. Uma outra hora eu falo nisso aqui. Então, gente, o que a gente pode dizer, sempre teve uma elite por trás disso. Toda essa evolução, essa simbiose, de uma forma híbrida, veio evoluindo com essas elites. Então, o que eu posso dizer para vocês, se nós chegar ali até... Mas tem todo um contexto histórico. Uma hora eu vou falar sobre essas coisas. Então, tem todo esse contexto histórico. Na medida que ia tendo essa simbiose cultural, essas elites iam dominando, ia reconfigurando a sociedade, o Estado e a cultura. Então, mas nos dias modernos, que se pegarmos de 1500 para cá, outra hora eu vou falar dos vídeos. Então, o mundo atual, para mim não fugir da introdução, para mim para concluir, para nós entender o nosso mundo, nós temos que pegar 1500, né? Quando a gente fala de globalização, tem não sei se está aqui, eu estou gravando esses vídeos agora, eu tenho muita informação, muito conhecimento sobre essas coisas. No Face eu tenho uns vídeos também que eu explico, só que eu vou falando, assim, explicando, que o objetivo desses vídeos não é falar com muitos detalhes. Tem muitos vídeos, ótimos canais na internet, aí no YouTube, que falam muito sobre isso. Só que falta um pouco de conhecimento, porque hoje, se você clicar no Google, você não encontra mais. Muitos documentos foram retirados. Então, muitas pessoas que têm alguma coisa, você tem que comprar livros. Então, as pessoas... Eu tenho muito documento. Se 10, 15 anos atrás a gente falasse essas coisas, as pessoas achavam que você era louco. Né? A coisa que nós estamos vivenciando. Então, eu devo ter uns 20 anos que eu estudo isso. Essas coisas. Então, se nós começar ali em 1500, né, tem uma longa história. Uma outra hora eu vou... Lá no Face eu tenho uns vídeos que fala disso. No Facebook eu tenho uns vídeos, eu explico esse contexto aí. Constantinopla, a gente começa nas cruzadas, né? Aí a gente tem que entrar todo aquele contexto, a história cristã, tem toda uma cronologia. Até chegar ali em Constantinopla, quando, né, os turcos tomaram ali, né, mudou a geografia do mundo, né? Aí começa aqui em Portugal, mudou-se quando os turcos tomam Constantinopla, a geografia comercial do mundo, que havia milhares de anos, acabaram.
puseram um fim, né? Houve uma ruptura, né? Então, assim, tinha ali a Rota da Seda, que era uma rota milenar, né? Tinha também as Hanças germânicas, né? Então, Gênova e Veneza que faziam, então não podia fazer mais. Então os portugueses começaram, que eram todos judeus, tem uma longa história ali, tá? Os judeus que povoaram aquele ali, depois que o César Augusto, né, o Júlio César tomou aquela parte ali, aquilo foi povoado com pessoas, com judeus. E depois os muçulmanos tomaram aquilo ali e ficaram ali 800 anos, então tinha muita cultura. Essas duas civilizações trouxeram consigo muita cultura, conhecimento dos tempos antigos sobre geometria, essas coisas todas. Então eles criaram a nova rota comercial. Tem toda uma história, toda uma explicação, uma cronologia. Então, quando, por exemplo, quando você olha para esse tempo das grandes navegações, você olhava para. Você já viu aquela cruz de Malta? O Vasco tem até aquela cruz, né? A cruz de Malta. Tinha algumas caravelas que trazia nas caravelas uma cruz de Malta branca e outra vermelha. Uma longa história, entendeu? Uma longa história, a gente fala de Cavaleiro Templário até chegar ali. Mas se nós adiantarmos, e quando a gente vê ali na Renascença ali, né, os renascentistas, eles queriam um novo mundo, né, é, um novo mundo baseado nas sociedades clássicas, né? No caso a cultura grego-romana. Eles queriam ressuscitar aquele mundo, aquela cultura, aquelas práticas, o hedonismo, todos aqueles conceitos. Né? O que a gente chamaria hoje das ideias da nova era, né? Baseado lá naquele contexto lá atrás. Então, o que